Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, cheguemos à glória da ressurreição pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Esta missa será celebrada pelas seguintes intenções: pela alma de Joaquim Teixeira Lira, Antônia Inês Rodrigues Lira, Antônio Rodrigues Lira, Marcelo Tosolini, Marcos Tosolini, Heraldo Ferraz, 2 meses, e Orlando Scarim. Pela saúde de Dilmo dos Santos Júnior, Camila Teixeira Feitosa e Júlia Santos Feitosa. E pela saúde da família Guardacione. Pelo aniversário natalício de Pablo Leandro Reato. Hoje, dia 7, 10ª semana comum. Paulo bendiz o Pai das misericórdias, que nos consola em nossas aflições e sustenta nossa paciência na missão. Ponhamos nossa confiança no Senhor, que nos liberta de toda angústia. Vamos ficar em pé para darmos início a essa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que Deus eterno e todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor. Liturgia da Palavra. As bem-aventuranças desmontam as nossas tendências espontâneas de nos apegarmos aos bens materiais. A felicidade, ao invés, brota de valores perenes, com os quais se constrói o reino de Deus. Ouçamos. Leitura da 2ª carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia. Para vós, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se
acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. Essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. É a nossa esperança, a vosso respeito, e afirma, pois, sabemos que, assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A nossa resposta será: provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Em pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegrai-vos todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus que um dia tereis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. O Evangelho de São Mateus, e a palavra Mateus é uma palavra grega, matataios, significa presente de Deus,
nos dá um presente logo no começo do seu evangelho, nos capítulos 5, 6 e 7, que compreende o chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não é apenas essas bem-aventuranças aqui, esses 12 primeiros versículos, como alguns entendem, é muito mais do que isso. São 3 capítulos que compreende todo esse enredo ligado ao Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, Sermão da Felicidade. A palavra felicidade no grego é makarios, e é uma felicidade muito profunda, não é superficial como muitos concebem na atual cultura e conjuntura existencial. Mas se nós pararmos para olharmos o que Jesus está nos dizendo aqui no Monte das Bem-aventuranças, a gente vai descobrindo, até porque Jesus era o mestre das relações humanas. Sempre que se fala em relações humanas, a primeira pessoa que vem na minha mente é Jesus Cristo. Ele gostava de estar com as pessoas, de falar com as pessoas, de mostrar o Pai, de mostrar o Espírito Santo, que também é sempre relacional. O nosso Deus não é solitário, o nosso Deus é solidário. Por isso Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Mas sendo Ele então o mestre por excelência das relações humanas e interpessoais, a gente vai aprender nesse sermão, desses primeiros 12 versículos, que a felicidade, ela está nas relações. A felicidade não é uma receita pronta e acabada, ela é sempre inacabada. Mas somos felizes, e isso tendo o parâmetro desse evangelho de hoje, à medida em que nós nos relacionamos com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então isso implica o eu, o tu e Deus, que é o tu absoluto. Olhando por essa perspectiva, minha gente, nós percebemos que a felicidade não é a ausência de frustrações, de angústias, até porque também elas são necessárias na nossa vida. Eu tenho muito medo hoje de algum tipo de profissionais que têm surgido por aí, de escritores, de palestrantes, até de pregadores, que a todo custo quer que você seja feliz o tempo todo. Não é bem assim também. É preciso buscar o equilíbrio, também aprender com as frustrações, com as perdas, com os insucessos. Por isso que as relações humanas são importantes para isso. A gente aprende a felicidade, a tristeza, o soerguimento, a ressurreição diária, quando nos relacionamos com o outro, conosco e com o próprio Deus. Vejam que Jesus Cristo, que ensina aqui o caminho da felicidade, é um homem, embora também sendo Deus, chora, se frustra, fica nervoso, tem a sua vulnerabilidade, chora quando morre o amigo Lázaro, chora quando sobe no Getsêmani, porque estava com medo justamente da morte. Então ele nos apresenta exatamente como é a vida humana na sua profundidade e na sua inteireza. Isso é maravilhoso. É olhando para Jesus que nós aprendemos a humanização. É muito perigoso uma religião que nos desumaniza. É muito perigoso uma fé que nos tira aquilo que é essencialmente humano. É muito perigoso. Mas é muito lindo quando a religião nos mostra um Deus que é capaz de ressuscitar o morto, mas também que é capaz de chorar pelo mesmo morto. Muito bem. Neste evangelho, as duas primeiras bem-aventuranças é a relação do homem com Deus. Então ele vai falar sobre felizes são aqueles que se aproximam de Deus na sua pobreza, na sua carência, na sua falência, na sua miséria. Feliz é aquele que tem uma relação com Deus quando você pode se apresentar a Ele com todas as suas carências e com todas as suas mendicâncias existenciais. A segunda bem-aventurança, também em relação a Deus, fala sobre o luto. Esse chorar aqui é um chorar de luto,
Ou seja, quando eu posso chorar os meus pecados, aquebrantar o meu coração, chorar as minhas misérias e pedir a Deus que tenha misericórdia dos meus pecados. Então, ser feliz é reconhecer uma carência profunda que só Deus pode suprir e ao mesmo tempo entrar em luto e pedir perdão a Deus pelos meus pecados que mata a minha relação com Deus. As outras do versículo 5 e versículo 8 tem a ver com a relação conosco mesmo. E aí nós temos felizes os mansos. Mansidão da língua grega é praus. E praus significa autodomínio, domesticar um animal, por exemplo. Os gregos usavam a expressão praus quando diziam: domesticamos um animal que era bravo, mas que nós aos pouquinhos fomos domesticando a ponto de ele tornar então o nosso amigo. Essa bem-aventurança significa justamente a relação consigo mesmo, o autodomínio, o autocontrole, domesticar esse instinto que nós temos dentro de nós muitas vezes de desequilíbrio, de perder a razão e fazer bobagens com a nossa e com a vida alheia. Por isso que a bem-aventurança, a felicidade passa pelo crivo do autoconhecimento e do autodomínio. Depois ele vai falar sobre felizes os puros de coração. Isso também em relação a mim. Filtrar tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é malicioso, filtrar do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade, dos nossos desejos, tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa relação profunda de santidade para conosco e também para com Deus. As demais bem-aventuranças é para com o próximo. Então a felicidade em relação a Deus, as duas primeiras, versículo 5 e versículo 8 em relação a nós mesmos, e o versículo 6, 7, 8 e 10, 9 e 10 em relação ao próximo. A primeira coisa é: felizes os que promovem a justiça social, denunciam as injustiças, as estruturas do pecado social. A gente acha que pecado é só pessoal. Não, também existe o pecado estrutural. Por exemplo, a corrupção é um pecado estrutural. Quando eu faço com que um objeto tenha mais valor que a pessoa humana, pecado estrutural, pecado social. Quando se dá muito mais valor a coisas, a coisificação, a objetos, do que ao ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Então felizes são aqueles justamente que defendem os mais frágeis, os pobres, os carentes, os órfãos, as viúvas. Esses são felizes porque defendem uma causa que precisa de consolo e ao mesmo tempo de justiça. Depois vai dizer que bem-aventurados são os misericordiosos. Essa palavra ela é muito importante porque a etimologia dela é de miseris, cor e dare. O verbo dar aparece na palavra misericórdia. Então, misericordioso não é sentir pena, não é sentir dó de alguém. Não é uma ação passiva que eu passo pela rua e digo: nossa, que dó dessa pessoa. Isso não repercute absolutamente nada na minha vida, nem na do outro em si, no sujeito em si. Mas a misericórdia, porque tem o verbo dar e tem cor, de coração, de cordes, significa dar, estender, externalizar, ajudar ativamente o outro que necessita da minha ajuda. E isso me traz felicidade. Basta você ver, por exemplo, como foi a vida de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco de Assis e de tantos outros e outros e outros e outros e outras. Então, somos felizes à medida em que nós não vivemos só de sentimentalismo ou de sentimentos ou de frases bonitas em redes sociais, mas que nós saímos de trás da tela do nosso computador e estendemos as mãos àqueles que de fato necessitam. Isso é misericórdia e isso traz felicidade. Depois vai dizer que felizes são os pacíficos. Pacíficos, de uma forma muito simples,
São aqueles que constroem pontes de reconciliação e não bombas que explodem as relações humanas. Bem-aventurados são aqueles que são construtores diários de pontes que reconciliam com o próximo, com o outro. E aí Jesus vai dizer também que bem-aventurados são os perseguidos. Agora, minha gente, existem dois tipos de perseguições. Uma perseguição que é justa e uma que é injusta. A perseguição justa é perigosa. Porque, por exemplo, quando se persegue um traficante, um marginal, alguém perigoso, é uma coisa. Essa pessoa fez um mal para a sociedade, para o outro, para a família, e precisa sim pagar dentro da lei humana. Agora, existe uma perseguição que ela é injusta, mas que ela agrada aos olhos de Deus, uma vez que, por exemplo, os primeiros cristãos, os apóstolos, foram perseguidos por fazerem o bem, foram perseguidos porque eles levavam a dignidade, levavam o amor aos que eram excluídos e por isso perseguidos. Por exemplo, os cristãos foram perseguidos muito pelo Império Romano, porque professavam a fé no Senhor Jesus, que para eles era simplesmente um revolucionário da Galileia. Portanto, o segredo da felicidade está aqui, na relação com Deus, na relação com o próximo e na relação comigo mesmo. E quando as frustrações, as incertezas, os medos, as lágrimas chegarem, não tem problema. Felicidade não é ausência, felicidade é justamente enfrentá-las. Mesmo com as dificuldades e o enfrentamento, isso já é felicidade, porque ela é um impulso que me leva a contornar as pedras que, porventura, surgirem no meu caminho. E por fim, a verdadeira felicidade não se compra, não é um prêmio, não se compra Deus. E se Deus é a própria felicidade, não se compra a felicidade. A felicidade é um prêmio. A felicidade é um presente, é uma graça que Deus nos dá para aqueles que têm um coração aberto para viver com o próximo, consigo e com Ele. A Jesus, uma salva de palmas. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vê de nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que esse sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações nós. ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e nos farta do ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para dizer: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo,
falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo. E se fica esperando a sua Recordamos, volta. ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, o nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei ao Senhor a nossa E oferta. quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Benedito, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Santa Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor Jesus, Ele é bom. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, a vós elevo a minha alma. Em vós confio que eu não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que curais os nossos males, agi em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.